É com alegria que cumprimento a todos nessa noite com a paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez, nos encontramos aqui para juntos adorarmos ao nosso Deus, bendizermos ao seu nome e agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Motivo de alegria também ver os irmãos gideônicos aqui na nossa igreja, testemunhando e apresentando esse lindo projeto missionário na causa do Senhor. Abra sua Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 20, o versículo de número 28. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 20 e o versículo de número 28. Nós estamos hoje no primeiro domingo de dezembro e estamos no último mês do ano. Muitas pessoas, até mesmo por questão de organização, de agenda, de tempo, gostam de fazer seus planos a partir de janeiro. Reserva o mês de dezembro para escrever ou traçar algumas metas, alguns objetivos para o ano de 2022, que é o próximo ano, ou o ano seguinte. E eu estava em casa hoje à tarde, quando o pastor, desde o mês passado, que me jogam para um lado para o outro para me pegar para pregar no primeiro domingo, e mês passado eu abri a oportunidade, irmãos, para atender alguns convites de amigos e colegas aqui da região, pastores de igreja, que desde o início da pandemia eu resolvi ficar quietinho ali em casa com a irmã Ronária e as crianças, e mês de novembro nós estivemos cooperando com alguns amigos. Nós estivemos em Cabeceiras do Piauí, nós estivemos em Campo Maior, nós estivemos em Boqueirão, algumas cidades, fazendo um trabalho de capacitação de professores de escola dominical, por isso que estávamos um pouco ausentes. E aí também até tive que deixar na mão nosso diácono Elvio, mas 2 meses atrás nós agendamos para estar também cooperando no culto de missões. Por isso, irmãos, essa ausência do irmão José e da irmã Ronária. Mas, dando prosseguimento, o texto sagrado, primeiro livro dos Reis, capítulo 20, e o versículo 28 diz o seguinte: E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. Curve sua cabeça. Te agradecemos, Deus, pela oportunidade de estarmos em tua casa. Mais uma vez, tua palavra é lida. Te pedimos que teu Espírito Santo, ó Deus, possa trabalhar nas mentes e nos corações, conforme a tua vontade esta noite, para que o teu nome seja glorificado. Pai, nós somos teus, fomos comprados com o sangue de Cristo, então faz a tua vontade no nosso meio, essa noite, em nome de Jesus. Amém. O versículo lido, irmãos, está dentro do contexto em que Ben-Hadad, rei da Síria, se juntou com nada mais, nada menos do que 32 reis. O versículo 1 do capítulo 20 conta essa informação. Este rei da Síria reúne-se com esses mais de 30 reis e juntos vão contra Acabe, o rei de Israel, para poder dizimar, acabar com a cidade que eles estavam pretendendo alcançar. Só que a palavra de Deus diz que um homem de Deus, um profeta, chega ao rei e diz a ele que o Senhor iria dar vitória a ele. E então alguns moços saíram daquela cidade que estava cercada, que estava sitiada, e o Senhor então entregou a vitória para o seu povo. Esse rei da Síria, ele foge em um cavalo, e ele então se organiza, junto com os seus comparsas, os seus companheiros, e planejam atacar novamente um ano depois. E a justificativa desse ataque
era que eles diziam: olha, eles venceram dessa vez, porque o Deus deles é somente Deus dos montes. O Deus deles consegue dar a vitória porque Ele domina os montes. Mas desta vez, nós iremos pelos campos baixos e certamente teremos vitória. E a palavra de Deus diz que esse ano se passa, e eles então mais uma vez se reúnem contra o povo de Deus, e chega ao versículo 28, quando Deus levanta o homem de Deus e diz: eles disseram que eu era somente Deus dos montes, mas entregarei os seus inimigos em suas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Baseado nesse texto, eu quero pregar nessa noite sobre o tema, irmãos, Deus dos montes e Deus dos vales. Nós servimos a um Deus que rege, domina, direciona, controla aos que estão em lugares altos, mas também àqueles que estão em lugares baixos. Quando nós falamos sobre monte, nós falamos sobre lugar alto, nós falamos sobre lugar seguro. Muitas pessoas há um tempo atrás, atemorizados com uma história, se verdade ou não, de que um açude iria estourar, alguns se sentiram aliviados porque moram nas partes altas da cidade. Quem está em lugares altos está seguro de enchentes, de inundações. Quem está em lugares altos tem a visão, tem o discernimento, a estratégia, porque consegue ver o todo. Hoje pela manhã, em um curso de drone, tão interessante, aquele bichinho pequenininho, quando você trisca o dedo para subir, ele sobe, ele mostra toda a visão, porque está em um lugar alto. Mas quando nós falamos sobre lugares altos e olhamos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia está recheada, irmãos, de verdades que podemos fazer conexões nessa noite, tanto a lugares altos, como a lugares baixos, ou por que não dizer, aos vales. E existem aí 3 verdades que eu vou expor nesse segundo momento agora, para os irmãos, sobre lugares altos. A primeira verdade é que o diabo, o inimigo de nossa alma, ele não tem medo de quem está em lugares altos. O inimigo de nossa alma, ele não tem receio de ir de encontro a alguém que está em um lugar alto. Talvez você que esteve aí durante todo um tempo buscando a presença do Senhor em um propósito específico, orou, consagrou-se, jejuou, dedicou-se na obra do Senhor, e quando você pensava que estava tudo bem, lá veio o inimigo de nossa alma com suas artimanhas e tenta lhe derrubar. Jesus, após jejuar 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que o diabo foi tentar ele. Jesus estava, espiritualmente falando, em um lugar alto, ele tinha passado todo um tempo a se consagrar. Mas guarda essa verdade, o diabo não se intimida com aqueles que estão em lugares altos. Quando se fala sobre lutas, e aqui o texto relatou, muitos estrategistas de guerra gostam de talvez pelejar em lugares planos, por causa da visão de todo o acontecimento. Mas a segunda verdade é que também em lugares altos se travam grandes batalhas. Quando Elias estava vivendo um processo, um momento muito difícil para o povo de Deus, a Bíblia diz que lá no Monte Carmelo, um dos lugares mais altos daquela região, foi travada uma grande batalha. E a terceira verdade sobre lugares altos, irmãos, é que quem nos coloca em lugares altos é o Senhor. Quem nos coloca em lugar de destaque é o Senhor. Não é minha capacidade, não é minha inteligência, minha força, não são os meus dotes pessoais, não são minhas habilidades, não são minhas competências. Quem nos coloca em lugares altos é o Senhor. A Bíblia relata a história de um rei por nome Uzias, e ele assumiu o trono com 16 anos de idade, e ele reinou
nada mais, nada menos do que 55 anos. Quem colocou ele naquele lugar foi Deus, o Senhor. Mas a Bíblia diz que ele se esqueceu de Deus e morreu leproso. Nunca se esqueça de que o lugar de destaque que hoje você está, quem lhe colocou foi o Senhor. Às vezes, algumas pessoas olham, eita, mas o irmão José é tão esperto, viu, Jane? E lá em casa eu digo direto para a irmã Ronária, uma vez enviar disso para um irmão, para o Lucas, conversando, é Deus, irmãos. Não são capacidades naturais, é o Senhor. Sabe por quê? Eu vou dar só um exemplo aos irmãos como é o Senhor. Eu tenho um cliente de Maranguape, no Ceará, que só ele, contador da IBAT, da região lá do Boticário, só ele já me comprou mais de 6 vezes, e o Lucas aqui teve a oportunidade de conhecer ele. E do lado dele tem nada mais, nada menos do que o maior criador de abelha jandaíra daquela região. Não dá 120 quilômetros. Mas ano passado, quando a pandemia fez fechar tudo, inclusive a clínica onde a irmã Ronária trabalha, que o negócio financeiro apertou, quando eu me espanto, eu estou em casa, eu tinha ido mais o irmão Maninho da Sueli levar para uma outra cidade, depois de Fortaleza, 2 colmeiazinhas de Tiúba. Aí eu fiz uma postagem, botei no Instagram, Russas, Ceará, botei lá. Quando eu me espanto, aquele senhor entra em contato comigo pelo Instagram, eu dou meu WhatsApp para ele, irmãos, e aí começou o relacionamento de cliente e fornecedor. Quem foi que fez isso? Foi o irmão José? Foi o Senhor, porque do lado dele tinha alguém que poderia fornecer para ele. Mas Deus então volta os olhos dele para o Piauí, mais de 500 quilômetros de distância, para ele comprar do irmão José. E aí é claro que o irmão José fez a parte dele, serviu ele com tudo que eu podia servir. E ele fez até um comentário, que eu deixarei esse comentário para um outro momento, de escola bíblica dominical, que é mais propício. Quem te coloca em lugar alto, não é sua capacidade, mas o Senhor. Segunda coisa que a gente precisa entender sobre lugares altos, é que ele pode nos levar a um sentimento de soberba. A Bíblia diz, e assim nos alerta, em Ezequiel capítulo 28, versículo 11 ao 17, você pode abrir a sua Bíblia aí comigo, Ezequiel capítulo de número 28, e o versículo de número 11, veja só, elementos que levam à soberba. Quem está em lugar alto é assediado todos os dias a mergulhar nas águas da soberba, porque tem um poder, tem um destaque, tem a primazia. Quem está em lugar alto também, irmãos, é visto por todos. E a primeira coisa que nós precisamos ter cuidado são com as características que eu ou você temos e que nos coloca acima da média. Versículo de número 12, a última parte: tu és aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. As suas características que destacam você diante da multidão, você precisa ter cuidado, porque pode te levar a um sentimento de soberba. A outra coisa que está aqui no versículo de número 14 é o poder. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci aonde? No monte. O que é monte? Lugar alto. Te estabeleci no monte santo de Deus, estavas no meio de pedras afogueadas, andavas. Primeira coisa que pode nos levar a soberba, uma característica minha, que me destaca diante dos outros, que me deixa acima da média. 2, o poder. Alguns dizem, quer conhecer alguém, dê poder e dinheiro, mas nem conhecer, quer que alguém se revele, dê poder e dinheiro. 3,
bens e dinheiro. Bem no versículo de número 16, na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Característica que me deixa acima da média: poder, bens e dinheiro. Esse aqui eu coloquei, mas não está na Bíblia não. Bajulação. Irmãos, gera soberba. Eu conversava com uma irmã esses dias, eu dizia para ela: olha, irmã Ronara e eu vivemos para servir aos irmãos. Eu vou reservar o nome dessa irmã, mas ela está aqui. Irmã Ronara e eu vivemos para servir aos irmãos. Procuramos viver uma vida simples. A única coisa que não é simples da nossa vida é porque nós gostamos de viajar muito. Aí isso não é simples, né? Mas fora isso, procuramos viver uma vida simples. Guarde, característica sua. Porque o irmão Zé fala tão bem, meu Deus, o irmão Zé tem que se policiar nisso, porque isso pode gerar um sentimento de soberba no coração dele. E sobre a soberba, irmãos, a gente tem que ter cuidado, porque todas as vezes que Deus olha para um homem ou uma mulher que em seu coração começa a gerar um sentimento de soberba, sabe de quem que ele lembra? Do primeiro que deixou seu coração ser tomado por soberba, o inimigo de nossa alma. Ele levou nada mais nada menos que 1/3 da parte que existia dos seres lá no céu, porque ele queria estar acima de Deus, porque ele queria colocar o seu trono acima do trono de Deus, como nós acreditamos. Então guarde isso. Todas as vezes que um homem ou uma mulher pensa, rapaz, você pensa que está falando com quem? É o fulano de tal. Está pensando o quê? Procura me respeitar. Deus olha e disse: meu Deus, mais um sentimento igual do inimigo da alma dos meus filhos. Guarde isso, isso é sério. Deus não gosta, irmãos, de soberba. Daniel capítulo 4, versículo 37, nós encontramos a conclusão que aquele rei que depois de ter conquistado tudo disse: agora eu estou bem, agora eu conquistei tudo. Virou bicho, foi comer capim, como a Bíblia diz. Depois que ele passou por esse processo, a última parte do versículo 37 do capítulo 4 diz: e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Deus não gosta de gente que anda com soberba. E o sentimento de soberba é um sentimento que leva o homem e a mulher a querer se igualar até mesmo a Deus, porque quer ter o comando, quer ter o domínio, quer subjugar as pessoas a si. E nós precisamos ter cuidado com esse sentimento, irmãos. Conforme Tiago 4:6, Deus não suporta, Deus não tolera, Deus não gosta a soberba. Nós precisamos ter uma vida que glorifique ao Senhor, conforme Salmo 103, o versículo 17 e 18. Salmo 103 diz que eu e você somos apenas pó. Não sei se o irmão Mailo, acho que não, o irmão Mailo é um professor jovem, não usou giz não, né, Mailo? Eu nunca usei giz não. Mas pó, irmão, o irmão Kleber sorriu ali. Pó, a gente faz isso, ó, e se acaba. Deus olhando para mim e você, Ele diz: olha, vocês são pó, são como a erva que murcha e cai. E ainda às vezes nos pegamos, quando eu digo nos pegamos, eu me incluo, em sentimento de soberba. Ninguém está imune de ser assediado pela soberba. Ninguém está imune. Mas nós precisamos ter uma vida que glorifique ao nosso Senhor. Jeremias 9:24, irmãos, eu quero ler rapidamente, diz: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Senhor, que faço beneficência, juízo, justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Sabe o que é que Deus se agrada? É quando algo acontece, diz: eita, Deus glorioso, eita, irmão, um exemplo, irmão tal
coisa que você fez foi tão lindo. Sou meu filho, glória ao meu Deus. Eu sou o que sou porque Ele me capacita para ser. Eu sou o que sou porque Ele me enche do seu Espírito para eu ser o que eu sou. Não vem de mim para que eu possa me gloriar. É graça, é dom de Deus. Glorie-se nisto, em reconhecer a grandeza de Deus, porque a Bíblia diz que Ele se agrada disto. Como eu já disse aos irmãos, a soberba é uma tentativa do homem ser igual a Deus. Isaías 42:8, a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Teve um rei no Novo Testamento, por nome Herodes, mas não o mesmo Herodes lá da época de Jesus. Lá em Atos ele não quis glorificar a Deus. E o que aconteceu com eles, irmãos? Foi comida de bicho. A Bíblia diz isso nitidamente. Ele não quis glorificar a Deus. É por isso que nós crentes, principalmente crentes pentecostais, os nossos cultos são recheados de glória a Deus e aleluia. Porque a nossa vida é transmitida nisso. Reconhecer que Ele é Senhor sobre nós. Reconhecer que Ele, através do Seu Filho, é a videira verdadeira e nós somos os jambujeiros que fomos enxertados nessa árvore. Provérbios 16:18 diz que a soberba precede a ruína. Quer se dar mal, deixe seu coração ser tomado pela soberba. Quer se dar bem, evite, fuja, corra de sentimentos como esse. E por último, primeiro livro das Crônicas dos Reis, capítulo 29 e o versículo 11, diz: Tu és Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e Tu exaltar-te sobre todos como chefe. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que, capítulo 2, de modo que haja em vós, irmãos, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo igual a Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes se humilhou, a forma de homem, e de homem a servo, e de servo a morte, e a morte de cruz. Ele se esvaziou de si, para que hoje pudéssemos ser cheios do Espírito Santo. Ele se humilhou para que hoje pudéssemos ser exaltados somente sobre uma coisa. Deus não fica brincando de exaltar crente em cima de outro crente. Tem uns hinos aí que traduzem uma teologia demoníaca. Deus não exalta um crente em detrimento da humilhação de um outro, irmãos. A única coisa que o crente está exaltado, que estar acima, é sobre o domínio do pecado, porque a morte de Cristo já nos livrou desse grilhão, nos livrou dessas correntes. Se existe algo para você gloriar a Deus sobre algum tipo de exaltação, é porque Ele um dia te libertou das algemas do pecado. É porque um dia Ele pegou o cheque, a cédula, que estava contrária à minha vida e à tua, e cravou de uma vez por todas, naquela cruz, naquele madeiro. A Ele seja a glória, irmãos. A Ele seja a honra. A Ele seja o louvor. E por último, o vale. Crente não gosta de vale. Se tem alguém que diz aqui que gosta de sofrer, meu irmão, vou orientar você a procurar um psicólogo. Ninguém gosta de sofrer, irmãos. Ninguém gosta de sofrer. Não gosta. Cristo, quando estava no caminho do Getsêmani, e lá, orando, a Bíblia diz que Ele disse: "Oh papai, passa de mim esse cálice. Passa de mim este cálice. Eu
posso conjecturar e creio nisso. Eu nunca li isso ainda em livro não, mas isso foi a palavra que Deus me deu há muitos anos atrás. E até hoje eu guardo. Sabe qual era o maior sofrimento? Sabe qual foi o maior sofrimento que Cristo enfrentou lá na cruz, ou no processo? Não foi transpirar só e sangue, não foi ter colocado uma coroa de espinho na sua cabeça, não foi ter levado as chibatadas, não foi ter levado aquele madeiro, não foram os cravos perfurando os seus membros inferiores e superiores, não. É porque Cristo sabia, obreiros, igreja, irmãos que nos assistem, que a partir do momento que ele estivesse ali, cravado naquela cruz, todo o pecado da humanidade daquela época, e o seu e o meu pecado hoje, estariam sobre ele. E o Pai, o nosso Deus que não habita no meio da imundície do pecado, porque a Bíblia diz que ele habita no meio dos louvores, porque ele é santo, o Pai não poderia estar lá com ele. E até tanto que Cristo, em uma das suas últimas palavras na cruz, ele diz algo que se você pedir a Deus o discernimento, em oração, Deus lhe fará sentir este sentimento de pesar e tristeza. Quando ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? De Gênesis a Apocalipse, irmão, só existe um momento na Bíblia onde nós encontramos alguém afirmando que Deus o desamparou. Deus não poderia olhar para aquilo. Deus não poderia olhar o ato mais injusto de toda a história da humanidade. Deus não poderia olhar para aquilo naquele momento. Mas porque ele se humilhou, porque ele se esvaziou, a Bíblia diz, capítulo 2 de Colossenses, que o Pai o exaltou, acima de todo nome, colocou o nome de Cristo, para que todo joelho se dobre, e toda língua confesse, que Ele é Senhor. Ninguém gosta de sofrer, irmãos, mas o sofrimento faz parte do crescimento. A semente, para nascer, primeiramente, ela tem que morrer. E quando nós falamos de vale, eu quero trazer algumas informações para você, que vão te animar. Porque talvez, quem sabe, você não está passando por um momento de vale. Quem sabe você não está passando por um momento que você olha para um lado e para o outro, meu Deus, e agora? É como diz um louvor do Thales Roberto, quando ele diz que quando somos alcançados por situações em que nós não sabemos a resposta, e às vezes a nossa história torna narrativa nas rodas de conversa. E agora, o que ele vai fazer? E agora? Bem feito. Ele não queria isso? E agora, como é que vai ser? As pessoas começam a querer resposta, minha e sua, porque somos crentes. E o hino que ele canta, e é o que eu vou dar a resposta para vocês, a resposta é que nós vivemos de milagres. E em nome de Jesus, meu irmão, para você essa noite, eu quero dizer, vai ser um milagre. E dessa vez vai ser mais um milagre, para você exaltar o nome do Senhor. A primeira coisa sobre o vale, é saber que quem está no vale, irmão, é você e não Deus. Quem está no vale é você e não Deus. Quando um rei inimigo descobriu que Eliseu era um homem que Deus entregava a mensagem de tudo que acontecia no quarto daquele rei, ele mandou sitiar aquela cidade. Quando ele chegou, cercou a cidade, o moço de Eliseu acorda bem cedo para fazer as coisas e vê os inimigos. E a Bíblia conta a história, você pode ler depois, segundo livro dos Reis, capítulo 6. E a Bíblia conta a história, que aquele moço ficou com muito medo. Eliseu veio, orou, disse, Senhor, abre os olhos desse moço.
E a Lauriette tem um hino que diz: e ele viu cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quem está no vale é você, não Deus. Quem está encurralado pelas circunstâncias é você, e não Deus. A questão é se Deus está contigo nesse vale. Conforme Salmo 23, 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E eu lhe pergunto: Deus está com você, irmão? Ah, irmão José, que é isso? Você disse que ia dar boa notícia. É porque às vezes, irmãos, nós entramos no buraco, no vale, por causa de decisões não pensadas, por causa de decisões erradas. Mas às vezes também entramos no vale porque o Senhor nos convida a entrar no vale, e mais à frente eu vou explicar como. Mas vejam uma coisa: você entrou no vale, uma decisão errada. Eu e você podemos tomar decisões erradas. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: Deus está comigo nesse vale. Hoje eu ouvi um áudio, hoje, de uma pessoa que eu amo muito, e disse, falando das dificuldades, disse: meu irmão, e eu vou ser sincero com você, faz tempo que eu tive assim uma direção de Deus, que eu ouvi a voz de Deus. Isso muito me preocupou, porque às vezes somos engolidos pela rotina e nos esquecemos de estar atentos à voz do Senhor, ao direcionamento do Senhor. Você está no vale, Deus está com você. Se você acha que Deus não está com você, porque foi você que entrou nesse vale por causa de decisões erradas, eu quero refrescar a sua memória conforme Marcos 2:1, que a Bíblia diz: e entrando ele novamente em Cafarnaum, eis que estava em casa, e trouxeram-lhe um paralítico trazido por 4. O versículo 1 do capítulo 2, eu gosto muito dele, porque quando Jesus passou a primeira vez em Cafarnaum, irmãos, com certeza aquele paralítico ouviu falar de Jesus, mas as condições não o deixaram ir até Jesus. Talvez ele não tinha certeza do que realmente poderia acontecer. Mas nós servimos a um Deus de novas oportunidades. Nós servimos a um Deus que torna tudo novo. Nós servimos a um Deus que não olha para o nosso passado e quer tentar pegar o passado e jogar em nossa cara. Não. Ele apaga as nossas transgressões. Ele perdoa os nossos pecados. Você vai sair desse vale, meu irmão e minha irmã, mas saiba que o Senhor te ensinará a crescer nesse vale. Aqui na nossa região a gente escuta muito pelo interior: rapaz, eu encontrei uma chanzinha ali para eu fazer uma roça, ou seja, um lugar baixo, porque é em lugar baixo onde o lego melhor se dá. Nós só podemos crescer, irmãos, no vale, em lugares baixos. As maiores vitórias são dadas nos montes, mas também elas são dadas nos vales. Abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, e o versículo 3, que é quando agora eu vou dizer aos irmãos que existe vale que o Senhor nos convida a entrar. Existem caminhos de sofrimento que o Senhor nos convida a trilhar. Capítulo 17, versículo 3 diz: e os filisteus estavam no monte da banda da além. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 3. E os filisteus estavam no monte da banda da além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da quem? Ou seja,
de um lado do vale, em um monte, estavam os israelitas. Do outro lado do vale, em outro monte, estavam os filisteus. E o que é que tinha no meio deles, irmãos? Um vale. Um vale. A história conta que Golias afrontava o povo de Deus, ia para um lado, ia para o outro, e gritava: tem porventura homem Israel que possa me enfrentar? Porque aquele que enfrentasse Golias e o derrotasse, a guerra iria finalizar. Eu gosto muito de parafrasear essa história, que às vezes é muito do nosso contexto. Lá vai Davi levando as marmitas para os seus irmãos, mantimentos. E quando Davi escuta o filisteu afrontando o povo de Deus, sabe o que é que Davi fez, irmãos? Sabe o que é que Davi, a reação de Davi, foi ficar contrariado com aquilo. Rapaz, quem esse incircunciso pensa que é afrontando o povo de Deus? Aí talvez os irmãos dele: menino, tu te aquieta, fica na tua. Ninguém conhece a tua história como Deus a conhece. Só Deus sabe o caminho que você trilhou para chegar até aqui. Às vezes nem o cônjuge, o esposo ou a esposa sabe da tua história, sabe do caminho que você trilhou. Os irmãos de Davi não sabiam o caminho que ele tinha trilhado. E aqui eu abro, irmãos, uma observação. Busque ter experiências com Deus, de providência, resposta. Coloque suas causas na presença do Senhor. Ore a Deus pedindo direcionamento. Ore a Deus pedindo cura divina. Ore ao Senhor pedindo um milagre, a salvação de alguém que você está evangelizando, ou de um parente que você ame. Ore a Deus. Porque Davi só teve ousadia para rebater a afronta do inimigo porque ele tinha experiência com Deus. Quando levaram o menino para falar com o rei, a Bíblia diz que encheram ele de instrumentos que não era dele, de algo que não fazia parte da história dele. Você está passando por esse vale, meu irmão, minha irmã. Deus está escrevendo sua história. Deus está alinhando algumas coisas na sua vida. Deus está lhe ensinando como de fato deveria ser. Deus está escrevendo, Deus está organizando aquilo que está desorganizado. Então não utilize aquilo que não é seu. Não tente escapar do vale com instrumentos, ferramentas que não são suas. Use somente aquilo que Deus te deu. Se foi os joelhos para dobrar e orar, ore. Se foi a voz para louvar, louve. Se foi a vida para servir em algo na igreja, sirva. Se foi a bênção financeira, contribua na casa do Senhor. Mas utilize aquilo que Deus te deu, não utilize aquilo que é do outro. Porque vai chegar um momento, e quando você sair desse vale, Deus vai lhe convidar para entrar em outro vale. E esse outro vale será para que o nome dele seja glorificado. Davi se tira isso dele? Não. Eu quero contar uma coisa aqui para vocês. Eu já passei por 2 vales. Teve um leão que quis comer as ovelhas do meu pai e Deus me livrou. Eu venci aquele vale. Teve um urso que veio lá e eu venci também. Deus me livrou desses 2 vales. E quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho experiências com meu Deus em vale. Ramandei cai, a serre, a galandei, canchou, ramandecá. Alarabai, a série, ande, que o remande, laragai, a sou. Deus, às vezes, nos convida a caminho de sofrimento. Deus, às vezes, nos convida para entrar num vale para que a nossa vida seja realmente, plenamente dele. E assim o nome dele seja glorificado, como foi na vida do irmão Davi,
E aí, neste momento, Deus não quer saber se é o maior, se é o menor, se é o mais feio, o mais bonito. Deus não quer saber se é o mais preparado, aquele que sabe de muitas coisas, porque Davi só sabia de ovelha. Deus não quer saber. Deus pega somente aquele que já vivenciou história com ele no vale. Guarde em seu coração esta palavra. O segredo de passar pelo vale é ter a certeza de que Ele está contigo, de que a vara e o cajado dele te consolam. Não existe consolo, irmãos, como diz o hino da nossa harpa cristã, sentindo perto a tua mão, eu posso cantar na escuridão. Nada substitui a doce presença de Deus. Levante a sua mão em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida nesta hora, que nada roubará a tua paz, quando você então colocar sobre a sua mente e o seu coração a certeza de que Ele está contigo. Ele já nos prometeu, irmãos, então basta somente você tomar posse, quando Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é este vale que vai roubar sua paz, não é este vale que vai te matar, não é este vale que vai destruir aquilo que você sonhou para sua família. Em nome de Jesus, nesta noite, este vale está te ensinando a crescer, este vale está te ensinando, o Senhor está utilizando essa situação para moldar sua vida, porque amanhã existirão vales que Ele irá te convidar para entrar, para que o nome dele seja glorificado. Amanhã você pode baixar sua mão. Amanhã você poderá ser levado por Deus, não mais para sofrer num vale, não mais para glorificar o nome dele, vivendo uma situação de desafio num vale como Davi, mas ele amanhã ou depois poderá te levar, quando você tiver passado por tudo isso, para um vale. E fazer o que, irmão José, no vale? Profetizar sobre este vale. Eu tenho orado, irmãos, e dito ao Senhor: meu Deus, me ajuda. Eu estava hoje à tarde ouvindo, eu gosto muito de Lauriette, muito mesmo. E eu estava ouvindo uns hinos e lembrando: meu Deus, como os dias estão difíceis. E eu orei: Senhor, não retira de mim tua presença, o teu Espírito. Não há nada melhor, irmãos, do que você dobrar os joelhos, ou você estar caminhando, fazendo alguma coisa, e ter a certeza da doce presença do Espírito Santo na tua vida. Se você não souber entender que esse vale é para crescimento, você não entenderá que Deus poderá te levar para um vale, para que o nome dele seja glorificado, como fez Davi, ou como fez com o profeta. No capítulo de número 37, você pode depois ler em casa, Ezequiel capítulo 37, quando Deus leva o profeta ao vale, para ele profetizar sobre o vale. Deus ainda tem seus profetas na terra, e Deus ainda está levantando homens e mulheres ousados, para profetizar vida sobre vales de ossos secos, para profetizar esperança sobre sociedades, sobre locais, sobre vilarejos que estão vivendo em trevas. Ainda existem muitas pessoas a serem alcançadas pela palavra. E por último, irmãos, por penúltimo, quando você estiver vivenciando tudo isso, Deus lhe dará a vitória, até mesmo quando você não estiver no vale. Deus lhe dará vitória, até mesmo quando você não estiver no vale. Quando mandaram uma cartinha afrontando o rei Josafá, segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, a Bíblia diz que Josafá se aperreou, como diz o nordestino. E aí Deus levanta, depois de eles terem jejuado, um profeta: olha, nesta peleja não haver de pelejar. E aí durante a mensagem ele diz: olha, os teus inimigos vêm subindo a ladeira.
Mas pega o pessoal aí, os levitas, e bota na frente e bota para eles tocarem. E lá no final, no vale de Giz, eu te entregarei a vitória. Eu não gosto muito disso não, irmãos, mas eu vou falar, isso é algo que só entende quem está na dimensão espiritual. O vale que você está passando é um vale às vezes que você entrou por conta própria, porque tomou decisão errada. Mas tenha certeza da presença do Senhor. Porque existirão vales na tua vida que Deus te chamará para que o nome dele seja glorificado, como fez com Davi. Ou te chamará para profetizar vida onde não há vida. E existirá vales na tua vida em nome de Jesus. Você vai lembrar desta noite quando isso acontecer. Existirão vales na tua vida que você não vai precisar entrar dentro dele, porque Deus te dará vitória através da tua vida e do teu testemunho. Não é bom sofrer, mas é necessário sofrer. A Bíblia diz, irmãos, em Romanos, capítulo de número 5, e o versículo 1, sendo, pois, justificados mediante a fé, temos paz com Deus, através do Senhor Jesus, pelo qual também temos entrada pela fé e graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência esperança, a experiência e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olhe para mim. Nosso Deus é Deus de montes e Deus de vales. Tenha cuidado com os lugares altos. Quem te coloca nos lugares altos é Deus. O inimigo não tem medo de quem está nos lugares altos, e também grandes lutas são travadas nos lugares altos. Quando Deus te colocar em posição de destaque, tome cuidado com a soberba, porque às vezes uma qualidade sua que está acima da média dos outros pode te levar à soberba. Às vezes o poder que está em tuas mãos, ou os bens e as riquezas, ou até mesmo aqueles bajuladores, podem te levar a um sentimento de soberba. Deus não suporta o soberbo, porque todas as vezes que um homem ou uma mulher deixa nascer no seu coração o sentimento de soberba, Deus se lembra do inimigo de nossa alma, e 2, é alguém que quer ser igual a Deus. E os vales são lugares de crescimento. O que nós precisamos saber é que nós estamos no vale, Deus não. Nós estamos sendo encurralados, Deus não, porque a Bíblia diz que Ele está acima de tudo e de todos. E por último, mesmo que o vale que você entrou seja por uma decisão errada, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Passe por esse vale, porque chegarão dias que Deus te convidará para entrar no vale, para que o nome dele seja glorificado, como fez com Davi. Chegarão dias em que ele te levará para o vale, para que através de você seja profetizado a vida, e também Deus também irá te entregar a vitória em vales que nem mesmo você precisará colocar o pé dentro. Não é bom sofrer, mas é necessário sofrer. Amém.